Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, que vacilo. Que vacilo do Corinthians ontem, cedeu o empate no finalzinho. Mas você não pode vacilar como o Corinthians fez, você tem que chegar fortalecendo com like. Fortalece com like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fiel, dá essa moral, pô, é de graça. Vamos bater a meta de 1000 likes aí e vamos falar do Coringão. Coringão que empatou ontem, saiu da zona de rebaixamento momentaneamente. E agora, pessoal, tem nada mais, nada menos que um clássico no domingo. E com o Rodrigo Garro suspenso. E agora, como vai ser o meio-campo do Corinthians? Fausto Vera, Pidon e o Ranieri? Ou vai dar oportunidade outra vez para o Moscardo? Moscardo que ontem foi mal pra caralho, pessoal. Eu quero que você comente. Usa aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. Repito, saímos da zona de rebaixamento. Mas quinta-feira, pessoal, quinta-feira, Corinthians já pode entrar lá de novo. Meu Deus do céu, corintiano não tem paz. Chega fortalecendo com like aí e vamos ver o que a galera da Placar TV vai falar a respeito do Coringão. Vamos lá. Bom, em relação a resultado, gente, um péssimo resultado pro Corinthians, um baita resultado pro Atlético. Eu acho que foi ruim pros dois, Quesada. Não, assim, pra quem tava tomando de 2, né? Assim, sim. Se você for olhar o conjunto da obra, o Atlético poderia ter vencido, mas assim, sai de um 2-0. Não, tô pensando em termos de classificação. Não, classificação os dois. O Corinthians saiu da zona do rebaixamento. Liga depois pro Flavinho. Não atrapalha ele aí. Liga depois pro Flavinho, tá pensando o quê? Quem que era, Flavinho? Conta pra nós aí. Depois eu falo. O resultado, o Corinthians sai da zona do rebaixamento momentaneamente, mas dependendo dos resultados da quinta-feira, pode voltar. Ele pode voltar. E se o Corinthians, aí é uma informação, se o Corinthians não vencer o São Paulo no domingo, a chapa do Toinho vai esquentar. Não adianta também o Toinho ficar falando dos jogadores que foram para a seleção e tal. Tem que começar a falar um pouquinho mais do que ele está fazendo para o time jogar mais bola. O time não está jogando bem. O time não jogou bem de novo não ontem, tem jogado. Até em vitórias recentes contra times de Copa do Brasil e Sul-Americana, não tem jogado um grande futebol. De Natal mesmo. Foi um Corinthians passou amarrado. Louco, porra. Passou sofrendo. Né? Ontem, na última estatística que eu vi durante a transmissão do jogo, o Atlético Goianiense tinha 63% de posse de bola. É claro que esses números chegou ao gol do Corinthians. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Não foram 20 chutes contra o gol. Não, tinha 21 finalizações contra 6 do Corinthians. É uma coisa absurda. Gente, Corinthians... Tem aí o nosso amigo Antônio Oliveira, Michelete? Estamos... Só um instantinho agora. Então, Facicani, o que esse técnico tem feito de muito errado no time, hein? O que você acha? Ontem vocês criticaram aqui bastante, tirar o Uri Alberto. Aí teve gente que escreveu aqui, o cara toma um gol contra, sofre um gol de pênalti, tem um jogador expulso, a culpa é do técnico? O Corinthians é um time extremamente, já não por causa do Antônio Oliveira, ele não consegue fazer com que o time mude essa característica, né? Porque ele deveria chegar para mudar e o Corinthians não muda. Eu já falei que o Corinthians é um time completamente disperso, um time molenga em campo. Né? Um time que não combate, um time que não se organiza, um time que não sabe se defender. É uma equipe que ela é debandada para atacar, ela não é organizada, ela não é sincronizada, ela não tem capacidade coletiva. Então o Corinthians ele vive de lapsos, né? De um lançamento para o Yuri Alberto brigar e girar e fazer um gol, é uma bola parada do Rodrigo Garro, ou uma esticada do Wesley no mano a mano. Esse é o Corinthians. Qual é o recurso que o Corinthians tem para jogar futebol? Esse, que é muito pobre para a exigência do hoje de um nível técnico de futebol profissional. Ontem eu estava analisando exatamente esse tipo de função. O Atlético Goianiense entrava na defesa do Corinthians como se entrasse na casa da mãe. Oi, mãe, cheguei, tô aqui, vou pegar um café ali, vou lá na geladeira, não, entra aí, filhão, a casa é sua. Era isso. Mas ele faz isso porque ele estava jogando em casa? Não, porque o Corinthians é assim, dentro, fora de casa, em qualquer lugar. Você jogar contra o Corinthians hoje é um deleite. Se você tiver um mínimo de raciocínio e de capacidade técnica, você faz gol no Corinthians, na hora que você quiser. Ontem, Quesada, pelo amor de Deus, eu tava dando uma olhada. O tal do Mateuzinho é uma vergonha jogando futebol. Porque o ponta esquerda
da equipe do Atlético Goianiense, me fugiu o nome do garoto, eu peço desculpas. Luiz Fernando. Ele se criou. Até eu vi. Eu sei. Eu lembro. Ele se criou no Mateuzinho. Você tá atento a tudo, né? O jogo inteiro. Foi ele que fez o cruzamento, né? Exato. Aí entrou no segundo tempo o... Conta como assistência aquilo, assim? Enfim. Conta como assistência? Eu acho que deveria contar. O que eu tô dizendo, Quesada, é que todo lance, ele em nenhum momento dá um combate. Sabe aquele cara que parece, não vou marcar lá porque, tô com preguiça. Tem que ir até lá marcar. Não, cruza aí, vai, meu. Se qualquer coisa, se você errar, tá bom. Essa é a postura do Corinthians. O tal do Hugo com medo de marcar, com medo de jogar. É fraco, hein? Esse Hugo. Nossa senhora. O Ranieri, que era pra ser o tal do volante mais pegador. Garro, como é que foi ontem? O Garro, coitado. Tomou cartão amarelo, né? Ele tomou amarelo. Tomou cartão amarelo, uma marcação. Numa jogada que ele foi marcar, fez a falta, não chega pro Garro, né? O Ranieri não tem esse papel de pegar a bola. O Ranieri não distribui, o jogo dele é tocar pra trás e o Corinthians lançar. Aí, se a bola sobrar, cai no pé do Garro. Se não cai no pé do Garro. Ele vive num deserto, que é o meio-campo do Corinthians. O Bidon corre completamente errado. Você vê que ele tem talento, mas ele corre errado, porque ele tem que fazer cobertura. Ou seja, o time é ruim e o técnico... O time é completamente sem sincronia. Não, mas o técnico... Vamos ouvir o técnico? O técnico poderia estar fazendo coisa melhor, viu? Vamos ouvir o técnico. Desculpa aí, Toninho, Antônio Oliveira, que tá legal, pra muita gente foi uma coisa meio naquela linha de desviar foco, né, e tal, quando ele critica a CBF e os técnicos. O técnico, no caso do Sub-20 brasileiro. Vamos lá, põe aí o Antônio Oliveira. Nessa perspectiva também gostava de referir uma situação aqui, e aí cabe-me a mim enquanto treinador relativamente aqui ao Wesley e ao Breno Bidon, porque o Breno Bidon e o Wesley eram jogadores que estavam convocados para a seleção de Sub-20 e houve uma liberação por parte do clube da entidade que lhe paga. Não é a CBF que paga ao Wesley nem ao Breno. E aquilo que foi estipulado e combinado, aqueles senhores que são os responsáveis por essa seleção acabaram por não fazer. Mesmo sabendo que os jogadores tinham um jogo na terça e ainda tinham, porque foi exigência também nossa, porque para a próxima não vão. Porque foi uma falta de respeito pelos senhores da CBF, principalmente pelos treinadores, porque eles não tiveram respeito principalmente pela instituição, pela direção e principalmente pelo treinador, porque eles também são treinadores. Tinham mais jogadores suficientes para poder utilizar. Porque é que o Breno Bidon jogou 90 minutos e o Wesley jogou 75? Não havia mais jogadores? Essa é que é a questão. Sabendo que não... É evidente que os jogadores chegaram desgastados, como é evidente, com viagens e tudo, mas comprometendo a semana de trabalho. Bem, Quesada, o que você falou? Eu vou falar, eu tô com o saco cheio disso daí já. Do quê? Porque... E nas vezes em que o Wesley e o Bidon não foram também? Que ele não conseguiu extrair tudo dos jogadores? Eu acho que esse momento, né, é momento de ficar calado, entendeu? O Corinthians tá perto da zona do rebaixamento. Um monte de problemas fora das quatro linhas. Vem um discurso desse, pô. Cara, é assim, meu querido. Desde 1910, os times emprestam jogadores para a seleção. Todo mundo empresta jogador para a seleção. O Palmeiras e o Flamengo tem um monte de cara na Copa América. Pô, para com esse papo furado, pô. Faz um trabalho melhor aí. Você tá no Corinthians, pô. Será que ninguém te contou que você tá no Corinthians? Faça melhor, pô. E outra, todo mundo foi moleque aqui. Esses caras são moleques. Jogam 6 horas por dia, se quiser. Jogam na rua. Eu jogava 6 horas por dia, tomava uns petelecos do meu pai e da minha mãe, porque às vezes deixava de estudar pra jogar bola. Que puta papo furado, cara. Puta conversa furada, para. Ó, não fica encantando os tontos não, hein, que esse discurso aí, ô Toinho. E outra, domingo é jogo, hein, domingo é jogo grande. Faça esses caras jogarem, monte um esquema melhor, faça o Ranieri saber lançar uma bola de 10 metros. Monta um esquema legal com os laterais, pelo menos fazendo alguma coisa marcando. Tudo papo furado isso daí. Eu não sei quem que você tá enganando. A mim você não me engana, hein? Domingo é o jogo. São Paulo. Vamos... Eu acho que ele tá certo por um lado, claro, porque eu acho... Não, de se queixar. Completamente, tudo bem. Um completo absurdo. Isso mas pra mim vira é uma coisa desculpa, né? Tá, mas é a muleta. Tem todo de muleta. Não, concordo. O Abel falando isso... questão, quando você falou, já, quando não tinha seleção e não tinha que ceder ninguém, o Corinthians estava jogando mal do o Corinthians tá jogando mal de qualquer forma. Por isso que eu deixei bem sempre claro. tem uma desculpa, velho. Lógico, eu já tô, mas sabe?
Mas quanto mais se bater nesse tipo de aberração que acontece só aqui no Brasil, melhor. É bom. Tá? Só isso. Então, mas acontece com todo mundo, né? Claro, mas todo mundo tem que bater. É. Mas aí fica o Medinho, o Ramon, meu amiguinho. Vem cá, ele vai reclamar dos jogadores que estão na Copa América de outros times? Porque também só... Contestar o presidente. Por que você liberou os caras? Escuta, não pode. Flavinho, o Sormani contou a história aí, a gente apresentou do Wesley Patatá. O pai do cara pega 3 horas de trem pra conseguir ganhar um salário mínimo. Aí o cara tem uma chance com o esforço da família, parabéns à família. Pra ir jogar no Santos. O cara joga no Santos. É o Wesley Patatá, né? Patati, não sei. Joga no Santos, cara. O cara tem que todo dia chegar e fazer assim, ó. Eu jogo no Santos. Tem 3 milhões de crianças que querem jogar no Santos. 3 aparecem, né, pra jogar. Aí o cara pega trem, pega o busão com todo mundo encoxando, uma puta dificuldade pra ter as coisas na vida, pra comprar um carro vai ser uma puta dificuldade. Aí quando o cara tá no Santos, com um negocinho bonitinho lá dormindo, ouvindo lá o fonezinho, 6 horas de viagem tranquilo num puta ônibus leito, o cara reclama. Sormani, pelo amor de Deus, onde que esses caras estão, meu? Olha pra pobreza que a gente tem no Brasil, meu, dessas pessoas que ficam 6 horas no transporte público, cara. Isso é uma cinta, é uma falta de respeito. Também cara. acho, concordo com você. Sabe, a gente fica passando pano pra esses caras. Não nós, né? Mas um monte de gente fica passando. Ai, coitadinho, que esteve na seleção e chegou. Porra, faz 2 treinos. Vai lá pra Granja Comari, treina de manhã. Pega um avião, treina no Corinthians à tarde. No dia seguinte, volta pro... E tá lindo. E olha, levante a mão pro céu que vocês estão tendo essa chance. Que é o momento de inclusão pra vocês. Senão vocês estariam fazendo outra coisa na vida. Que não é coisa boa. Como uma boa parte das crianças no Brasil estão fazendo nas ruas, nas comunidades e num monte de lugar. Muito bem. Eu não vou falar mais também, não. Não, vai falar só tem um negócio pra falar depois da dívida aí do Corinthians com o Cássio, que o Corinthians fez um favor. Deixa eu só pedir pra todo mundo aí mandar likes, né? Nós estamos já com uma audiência boa, grande, novamente. Cresceu assim, com muito menos dinheiro e criatividade. Explica aí o Cássio agora. Essa história da KPMG, né? Pô, toda hora que levanta o tapete... Aparece alguma coisa. Aparece alguma dívida deixada pela turma do passado pra... Cara, é difícil administrar. Aí você coloca na mão de um pessoal que não entende muito da coisa e você une o ruim com o desgraçado, né? Aí no superchat do nosso amigo a resposta tá aí. O senhor Mani só ri quando eu falo, eu não entendo. Todos os dias. Não, você tem razão, tudo que você está falando. Tem razão. Eu não acho que o grande problema é só da situação atual. Isso aí tá vindo, ó. Não tenha dúvida. Tá desembocando agora. Claro. Desembocando agora. Aí bota na mão dos caras que não tem o jeito. Exatamente. Exatamente. A questão é que... Ontem a gente falou da dívida, né? Que assim, a gente contestou aqui. Pô, o Corinthians... Assim, o Cássio não saiu escorraçado do Corinthians, né? O Corinthians liberou o Cássio, antes mesmo do final do contrato, sem receber nenhum dinheiro, né? Para que ele fosse pro Cruzeiro. Ok, foi bacana com ele, tá? É até discutível isso, mas foi bacana com ele. Mas eu tava imaginando, né? Porque, assim, quando um jogador sai, você tem que pagar algumas coisas aí. 5 direitos de imagem, fundo de garantia, rescisão ordinária, toda aquela coisa do processo trabalhista de CLT, né? Aí é o seguinte, o Corinthians deve... Faz a conta aí, Flavinho. 1.398.000, vamos colocar em 400, e 1.611, vai, 1.600. Então aqui são 3 milhões, tá. Então, o Corinthians vai pagar isso daí para o Cássio em 12 parcelas, tá? Tranquilo, isso vai dar 200 e poucos mil reais por mês. Puxa, a pessoa, você não faz nada e cai 200 pau na conta. Não, mas tem que pagar, tem que pagar, coisas, claro, são coisas trabalhistas. Isso daí, qualquer profissional CLT que sai da empresa tem que, né? Algumas empresas não pagam, né? Mas tudo bem. E aí tinha uma dívida com o Carlos Leite de 7,4 milhões, tá? Que são coisas de renovação de contrato que coloca lá na renovação. Que uma parte vai, né? Aí vai direto pro empresário. Pra não ir pro jogador e ter que voltar pro empresário e vir tributar. Tem que ganhar o dinheiro dele. Então vamos lá. 7,4 mais 3, 10 milhões e 400, certo? Então é o seguinte. Se eu sou o presidente, tá? Aí já não é a passada, é atual. Tudo bem, nós temos 10 milhões e 400 para resolver com o Cássio, o presidente Augusto falando com o cara do BH Supermercados. Vocês bancam isso daqui, a gente livra agora. Isso, você economizou 10 milhões. Porra, são 10 milhões, gente. 10 milhões não é dinheiro de pinga, não.
Ah, 10 E milhões. outra, se o cara do BH chega e fala assim, 10 milhões é o valor do... Vou pagar pelos direitos de um jogador que vai ficar livre no final do ano, seria mais ou menos isso. Não vou pagar. Ah, beleza. Então, cara, chama o representante do Cássio. Vem cá, 10 milhões. Quanto você pega pra gente resolver isso? Porque é o cara que vai pagar. Nós não vamos pagar nada, senão a gente não vai liberar. Senão o Cássio fica aqui. Abre mão também. Ah, tudo bem, vai. Se me der 6, eu o seu BH, ele aceita 6. Você dá? Dou, beleza, não tem logo. Negócio. A propósito, se tivesse acontecido isso, o Cássio agora ia cair na mão do Cássio novamente o gol do Corinthians, né? Ele ia continuar no Corinthians. Então é só uma observação que eu acho assim, de 10 em 10, né? Você vai juntando, daqui a pouco você tem 100 milhões, entendeu? Então são essas coisas que eu acho que tá faltando. É o tato, né? De proteger um pouco mais o dinheiro que não é do Augusto, não foi da turma passada. O dinheiro que é do Corinthians, que quem produz esse dinheiro é o Corinthians. Né? É só uma observação, porque de 10 em 10, daqui a pouco tem mais de 200, 300 milhões de 10 em 10 já tá em 2 bi, né, Quesada? De 10 em 10, daqui a pouco já vai tá estar em 5 bi. Já tá em 5 bi, é isso que eu tô falando. Já estamos em 2 bi. Não é que estamos em 300, 400, que já seria um absurdo, mas ainda é pagar. E ainda no capítulo dívidas, bom, a Edna, capítulo dívidas não, o capítulo crise, né, tal, só pra gente fechar Corinthians, a Edna, né, aquela moça de Peruíbe, cujo nome foi envolvido como dona, sócia de uma empresa de fachada, que recebeu uma comissão da tal de Social Media, né? Que era o nome da empresa do tal do Cassundé. Cassundé? Cassundé, Mas ela não recebeu nada, né? Ela não recebeu nada, obviamente. Tem uma empresa chamada Neoway que está em nome dela, e uma comissão foi... Não é porque é Corinthians, temos que botar a polícia atrás, não é isso. Tem um caso de uso indevido do nome de uma pessoa, de uma empresa de fachada. Absurdo. Né? Quem pagou esta comissão para esta empresa de fachada, que tem essa pobre coitada como sócia, sem ter nenhum envolvimento com a história, é a empresa do tal do Cassundé. Cadê esse Cassundé? Amigo do presidente do Corinthians. Amigo do presidente do Corinthians. Fez campanha pro presidente do Corinthians. Por que o presidente do Corinthians, na entrevista coletiva, não citou o nome do Cassundé? A primeira pessoa que tinha de ser ouvida, porque o dinheiro foi pago por uma empresa de fachada por esta empresa, é o dono da empresa que pagou. É a primeira pessoa. Tem uma coisa que é muito clara. Eu não vou aqui, a gente não pode às vezes insinuar, mas a gente acaba insinuando. O maior interessado eu acho que é o Corinthians mesmo. Claro. Né? Assim, nós recebemos um dinheiro... E hoje é o presidente, né? Corinthians, que eu digo presidente. Claro. É a figura do presidente. Claro. Ainda mais o presidente, ainda porque mais o Cassundé fez parte da campanha. Depois de tudo que aconteceu. Sabe qual é o interesse? Zero! Eles querem... Porque vai surgir o nome de alguém, que eu não vou dizer quem é, que acho que não precisa falar, né? Que tá mais na cara do que os olhos. E não é interessante que se vá a fundo para saber isso, se averiguar isso. Então, se o Corinthians não quer averiguar, se o Corinthians continua com a figura desse homem aí, desse presidente, continua postergando tudo, continua com meias verdades, continua não falando coisa com coisa, que é o Corinthians hoje, é o presidente do clube. Infelizmente, esse cara representa o Corinthians. Se continua assim, a polícia que vai atrás, porque há um crime. O crime é usar o nome de uma senhora que não tem nada a ver com a história, como laranja, para que negociatas sejam feitas, que partem do Corinthians, as negociatas, porque o patrocínio era para o Corinthians, não era para mim, não é para o seu mãe, não é para ninguém. Não é para pintar a casa da moça, não é nada disso. Então, o Corinthians é pivô disso também. Então, se o Corinthians não tem interesse, não se esforça para saber o que aconteceu, porra, que a polícia vai atrás logo, gente. A Edna foi ouvida ontem, né, Flavinho? Foi ouvida ontem, disse que vai processar o Corinthians. É. Tomara que processe mesmo e que alguém se mexa. Mais um processo da conta. E tomara que as promessas forem cumpridas, tá? Eu só tô trazendo aquele de bastidor, porque ontem eu conversei com os dois lados. É muito engraçado falar com os dois lados, ô Facinca, porque é o seguinte... O que os caras contam de conversa? Mas é uma conversa. A minha mãe falava assim, você tá dando trela, tá dando corda. Tá dando corda, né? Puta, mas você ouve cada coisa de um lado e do outro, que você fala, pô, essas coisas não batem, mas né? Nesse caso... Os santinhos da gestão passada e os mocinhos da atual, né? Anjos e santos. Isso. Mas a questão toda é o seguinte, nesse caso, vem aquele outro ditado. Para esses caras, quanto mais corda, mais eles vão se enforcar. Porque menos eles explicam, você pode ver, que a cada entrevista da diretoria do Corinthians, mais eles falam groselha, mais eles se enforcam,
mais eles se contradizem e mais questionamento surge. E durante as entrevistas, né? Exato. Só para fechar, prometo. O Corinthians está buscando um novo patrocinador para a camisa. Tem que botar um novo patrocinador aí. Não sei se vai ser pelos mesmos valores. Mas vamos esperar, porque o Corinthians consegue fazer coisas inacreditáveis, né? Ruins e boas. De repente, chega um outro grande patrocinador. O Corinthians está nessa vibe de pegar um grande patrocínio de name rights. Aí paga... Pro estádio. Pro estádio. Paga aí a multa rescisória em janeiro que vai cair. Eu tô apurando essa informação com a Caixa, não tenho informação ainda, mas são menos do que 50 milhões, tá? Multa rescisória com a Neoquímica. Com a Neoquímica. Aí traz um outro patrocinador, paga a multa rescisória e a grana que os caras estão tentando aí é para quitar o estádio, que eu acho que seria a coisa mais decente pro nome Corinthians, era quitar o estádio. Porque a gente só dá notícia ruim aqui, a gente não inventa, tá? Mas se amanhã a gente chegar aqui e falar Corinthians quitou a arena, a gente vai falar meia hora disso daí, porque é um negócio... Não acho que vai acontecer isso por enquanto. Mas se quitar, parabéns. E a outra coisa é... direitos de TV, tá? Isso é um negócio que precisa acertar, que o Corinthians não acertou. Então, se essa grana entrar, paga aí metade da dívida, mesmo assim ainda vai ficar devendo 600, 700 milhões. Muito bem. Eita, eu quero viver pra ver esse estádio quitado, mano. Um dia eu vou ver esse estádio quitado. Pessoal, tá aí, ó. Essa é a situação do Corinthians. O Corinthians que enfrenta o São Paulo no domingo. E eu quero saber de você. Se o Corinthians tropeçar, e tropeçar feio mesmo para o São Paulo, Antônio Oliveira corre risco de ser demitido. Eu lhe pergunto, na sua opinião, quem deveria ser o novo técnico do Corinthians? Quero que você comente. A coisa não tá boa pro lado do Antônio Oliveira lá não, hein? O Corinthians vem jogando mal. Ontem teve as cabacices do Hugo e do Gustavo Henrique. Mas mesmo assim, pessoal, antes da expulsão, antes mesmo do gol do Corinthians, o Atlético Goianiense estava dominando o Corinthians, mano. Hoje o Corinthians é fácil. Hoje qualquer time domina o Corinthians, mano. O Corinthians é fácil dominado hoje. Precisa de um técnico, mano. Eu não queria falar isso, mas se tropeçar, ele cai. É a minha opinião. E a sua? Comente aí e fala o nome de um técnico. E vai